12 quedas seguidas do índice Bovespa. A alta da Bolsa Brasileira acabou? Nesse vídeo você vai entender todos os movimentos de mercado, não apenas do mercado brasileiro, mas também do mercado internacional, para que a gente possa entender o que vem por trás desses movimentos da Bolsa Brasileira, de uma maneira que eu tenho certeza que 99% de vocês ainda não viram na internet. Então vem comigo nesse vídeo que você vai entender tudo. Antes de começar, você que não me conhece, eu sou Lucas Dyer, sou consultor de investimento CVM, o que significa que eu faço um trabalho independente com os meus clientes, ajudando a investir em várias plataformas diferentes, seja no Brasil, seja no exterior. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal para ver mais conteúdos como esse e manda para os seus amigos que também se interessam por economia, mercados e investimentos. Quando nós vamos falar de economia, de mercados, eu sempre gosto de citar uma frase que o Howard Marks fala, que nós precisamos ter o second level thinking, ou seja, um pensamento mais aprofundado, sair da superficialidade. E é isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, olhando vários indicadores diferentes. Então já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que a gente possa avaliar alguns gráficos de alguns indicadores importantes. Então, como vocês podem ver aqui na tela, eu trouxe para vocês o gráfico diário do índice Bovespa, para nós vermos todos os movimentos diários ali desde final de março, final de fevereiro, começo de março. Em preto é o gráfico da expectativa da taxa de juros no Brasil, não é o gráfico da taxa Selic, é o gráfico do juros futuro, do DI futuro, aqui com vencimento em 2029, e trouxe também a média móvel de 50 períodos do índice Bovespa. Além disso, aqui embaixo essa linha é o saldo de volumes, tá? Para nós entendermos como é que está o volume de negociação da nossa bolsa, tá certo? Então, o que nós podemos observar aqui, tá? Lá no começo, em março, a gente teve a taxa de juros, primeiro, a expectativa da taxa de juros, né, além da taxa Selic, já estava muito alta e nós começamos a ver o mercado precificando quedas na taxa de juros à frente, que é o que permitiu aqui com que o juros futuro, o DI futuro, mostrasse esse movimento de queda expressivo, certo? O índice Bovespa não respondeu imediatamente, mas como eu já falei para vocês em outro vídeo aqui também, geralmente nós temos uma correlação inversa, ou seja, com expectativa de menos juros, de menos retorno na renda fixa, o que os investidores costumam fazer? Investir mais em ativos de risco, como por exemplo a Bolsa Brasileira, e aqui eu estou trazendo o índice Bovespa para a gente fazer esse estudo. Mas aqui serve também para fundos imobiliários, eu já trouxe em outro vídeo falando sobre o efeito positivo que teve nos fundos imobiliários, tá certo? Então aqui a taxa de juros caindo, a Bolsa Brasileira no final de março começou a reagir muito bem e a gente viu todo esse movimento aqui muito legal de alta da nossa Bolsa Brasileira, que culminou agora nesses últimos 12 pregões, e aqui a gente está no meio do 13º, então vamos ver se a gente vai fechar 13 dias seguidos de queda, ou se hoje a gente interrompe nessa sequência negativa, mas o que nós tivemos ali concluído, 12 pregões seguidos de queda do índice Bovespa. O que nós podemos observar aqui então, né? Se a gente olha para a taxa de juros, em algum momento, a expectativa dos juros ela parou de cair, ou seja, o mercado precificou quedas na taxa de juros, mas aqui desde o começo de julho, a expectativa dos juros ela não caiu mais. Mesmo com a Selic tendo caído, o mercado começou a entender que esse patamar de expectativa de juros para frente já estava suficiente. Nós não vimos mais queda da taxa de juros. Se nós observarmos o índice Bovespa, ele ficou num movimento praticamente lateral, né, como a gente fala no mercado. Ou seja, ele teve altas e baixas, mas ele não saiu muito do lugar. Ele nem subiu bastante e também não teve um movimento de queda que saísse dessa tendência ali, né? De um movimento de alta que dura já alguns meses, tá certo? Se nós olharmos ali o volume de negociações, ele veio subindo também, né? Então, conforme a queda da taxa de juros do juros futuro foi acontecendo, o saldo de volume ele foi subindo também. E agora, nesse movimento onde o juros começou a ter uma leve expectativa de alta, juros futuro, não taxa Selic, tá? O saldo de volume caiu e a Bolsa Brasileira caiu também, tá certo? Então aqui nós podemos observar, né, que é isso que eu gosto muito de trazer para vocês. E assim, ressaltando, tá? Eu não sou um analista gráfico, não faço análise técnica, análise grafista, não utilizo gráficos, tá, para fazer
a minha tomada de decisão nem de investimentos, nem de recomendação, mas eu acho que esses gráficos ajudam bastante a gente a entender os movimentos, tá certo? Então, o que eu gosto, assim, né, de olhar? Essa correlação entre mercados diferentes. Um mercado de renda fixa e o mercado de renda variável. E a gente vai seguir fazendo isso agora, só que olhando o mercado internacional. Então, vem comigo aqui. Vamos observar juntos, então, como que tem se movimentado o principal título do mundo, que é o título de renda fixa do Tesouro Americano com vencimento em 10 anos, tá certo? Ou seja, dólar principal moeda do mundo, Estados Unidos principal economia do mundo, consequentemente, qual é o título de renda fixa mais importante do mundo? Título do Tesouro Americano. E o mercado usa muito o título com vencimento de 10 anos como um balizador. Por isso que eu estou olhando ele aqui junto com vocês, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente olha naquele período ali de março, o que começou a acontecer? A expectativa do juros futuro americano começou a cair consideravelmente e teve um movimento de queda que foi ali até o começo de maio, final de março, começo de maio, tá? Desculpa, final de abril, começo de maio. Então nós vimos esse movimento, que se nós compararmos aqui com o movimento dos juros brasileiro, ele foi bem semelhante. Então aqui a gente viu esse movimento acontecendo. Onde que o mercado brasileiro se descolou daqui em diante? Então, com dados positivos de inflação vindo no Brasil, o mercado falando, bom, acho que a inflação brasileira, o pior de fato já passou. Estamos vendo condições de que o Banco Central comece a baixar a taxa de juros em breve. Arcabouço fiscal tramitando, reforma tributária tramitando. Ou seja, alguns dados positivos. Ou seja, com uma expectativa de um juros em dólar menor e esses movimentos domésticos acontecendo, fez com que o Brasil se descolasse e a gente tivesse uma boa performance. Então aqui, taxa de juros americana ela continuou subindo, nós fomos colhendo os frutos daquele bom momento de notícias ali, né, de dados econômicos domésticos, e a bolsa continuou aquele movimento de alta. O que aconteceu? De certa maneira, tudo isso está ficando no passado no Brasil, né? Então quando a gente fala que arcabouço fiscal, já é quase que um assunto batido. Reforma tributária, já falamos bastante dela também, né? Então, de certa maneira, isso já é passado. Será que o Banco Central brasileiro vai começar um ciclo de queda de juros? Isso também já é passado, porque a discussão agora é qual vai ser a magnitude das próximas quedas de taxa de juros, mas o ciclo de queda já começou. Então, muito do que era expectativa, que fez com que o mercado doméstico tivesse um otimismo melhor e toda essa evolução positiva da Bolsa Brasileira e de queda dos juros futuros, de certa maneira ele está passando. Então agora a gente começa a ter ali efeitos de outras questões do mercado, sobretudo global. E quando nós olhamos aqui de novo para os juros americanos, ele está num patamar extremamente elevado. Taxa de juros do Tesouro Americano com vencimento de 10 anos, ela está em mais de 4,30% ao ano. E isso traz um fluxo para dólar, isso traz um fluxo para investimentos em renda fixa internacional. E é muito difícil que mercados emergentes suportem esse tipo de movimento de fluxo, tá certo? Então aqui, será que o único motivo da queda da Bolsa Brasileira agora é esse? Eu não me atreveria a dar um único motivo, tá? Mas com certeza, fluxo global para a renda fixa americana impacta outros mercados. E nós estamos claramente vendo isso aqui acontecendo agora, com essa taxa de juros em dólar bem elevada. Nós temos esse movimento de queda da Bolsa Brasileira e de alta dos juros futuro brasileiro, junto com uma alta do dólar. Ou seja, taxa de juros futuro no Brasil subindo um pouco, o investidor exigindo um pouquinho mais de juros, tá, para longo prazo no Brasil, com o dólar mais alto, é claramente um sinal de que está saindo dinheiro do mercado brasileiro nesse momento e indo para outros mercados. Quando a gente olha para a taxa de juros americana, a gente entende que provavelmente é para lá que isso está indo, ou seja, é ali que está sugando uma boa parte do fluxo global. E se nós olharmos para o índice dólar comparado a outras moedas do mundo, né, que seria ali o DXY, ou seja, compara o dólar com várias outras moedas, geralmente a gente compara só o real com o dólar, né, aqui no Brasil, mas tem um índice muito importante no mercado que olha o movimento do dólar global, ele também subiu nessas últimas semanas. Então acho que aqui a gente consegue entender o mercado como um todo,
fazer essa análise intramercados, né? Entender que tudo tem correlação. Nenhum ativo ele se movimenta sozinho. Os gráficos não se movimentam sozinho. O gráfico ele é um indicador, né? A gente usa o gráfico aqui para entender os movimentos. Eu já disse, eu não sou grafista, não tomo decisão baseada em análise gráfica, mas eu acho que isso aqui ajuda bastante a gente a poder entender esses movimentos. Eu reforço aqui então o pedido para você, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem também se interessa sobre mercados e investimentos e, obviamente, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Se você não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e no TikTok, @DayerInvestimentos, que eu também faço algumas postagens mais curtas por lá, tá certo? Obrigado, pessoal. Boa quinta-feira, bom final de semana aí para vocês.